Capítulo 3. O trem dos subúrbios ia partir, quando Adolfo e Argemiro entraram na gárida central. Adiante deles corria uma multidão pressurosa e atrapalhada, sobraçando embrulhos e arrastando crianças. A hora do jantar aqui é uma hora perigosa, Argemiro. E digam que o feijãozinho não tem prestígio. Nesse instante sentiram-se empurrados. Eram umas senhoras que lhes tomavam a dianteira no assalto, muito nervosas, olhando para trás, a contar-se, com medo que não ficasse alguma extraviada. Isto é uma ignomínia. Obriga tua sogra a vir cá para baixo. Imagina se não lhe tenho pedido. Cada vez que vou ver minha filha é este horror. E perco um tempo. Caldas rogou uma praga. Que foi isso? Olha se te mandam para o xadrez. Aquele sujeito ia me arrebatando o pacote dos marrons de tua filha. Não lhe basta a carga. Gente amiga de embrulhos, a dos subúrbios. Olha. Não tenho tempo. Entra. Entraram ambos para um carro. Cheirava a carvão de pedra e havia calor. Argemiro continuou, depois de sentado. Minha sogra tem razão, ela vive como uma abadesa de convento rico, tem um prestígio por toda aquela redondeza que nem calculas. Muito boa, muito esmoler, é o centro de uma população de pobres e de famílias que, se não dependem dela materialmente, acostumaram-se à sua tutela moral e não a dispensam. Eu compreendo-a e dou-lhe razão. Há ainda outro motivo que a obriga a viver na chácara, é o empenho de ter a neta só para si. Minha mulher, não sei se já te disse, era filha única e criada com um mimo raro. Durante o tempo em que vivi casado tive ocasião de conhecer a mãe mais extremosa que jamais vi. Para mim foi de uma bondade e de uma ternura encantadora. Amava-me porque via bem quanto eu fazia a filha feliz. A neta reproduz para ela a filha morta. Glória foi para a casa da avó muito pequena, foi ela quem a criou, julga-se com todo o direito a guardá-la para sempre. E é para tê-la só para si, nos mesmos lugares em que cresceu minha mulher, que teima em não sair do seu canto. E contigo não se conta? Considera-me muito, mas entende, e com razão, que não posso ter glória em minha companhia. E se te casares? Ela sabe bem que isso não acontecerá nunca. Minha sogra herdou o ciúme da filha. Sabes que minha mulher me pediu que não me tornasse a casar. Todas as mulheres rogam aos maridos a mesma coisa, e afinal, todos os viúvos se casam. Mais depressa que os solteiros, nota. Sinto-me bem assim. Teu sogro aferra-se também por gosto a este sítio? Por gosto e por economia. Ele explica melhor a sua predileção pelo campo, dizendo que, à sombra das suas mangueiras, se sente mais longe da República. Aí está. E eu nunca o ouvi falar em política. Não é homem que discuta fatos consumados. Depois, está velho e é amigo do repouso. Fez-se botânico, para entreter os ócios da chácara. Teve uma mocidade tempestuosa, a mulher não foi feliz, agora então, para compensá-la, dá-lhe toda a soberania e é um cordeiro. O bom velho fez esquecido o mau rapaz. Argemiro reparou que ainda tinha nas mãos distraídas um lequezinho de papel apanhado à entrada do vagão. Revirou-o entre os dedos, tinha uma vareta quebrada, unida às outras por um fio de linha. Deve ser daquela moça que se remexeu a bocado procurando qualquer coisa. Pensei que lhe tivessem roubado o relógio. Talvez faça falta. Era dela. Argemiro, ao entregar-lhe o leque, notou-lhe um movimento de alegria mal disfarçada. Voltou a sentar-se e Caldas instou. Influi teu sogro a vender as suas terras em Minas. O Barreto pediu-me para organizar uma colônia suíça, para a indústria dos laticínios, e convém adicionar às dele as terras do barão. Dão-lhe resultado? Filho, não sei. Meu sogro é um homem calado e eu fujo de mostrar interesse por questões de dinheiro. Mas onde diabo vais tu arranjar suíços? À China, talvez, que pergunta. Irei à Suíça, homem.
Sempre arranjas uns negócios. Nunca os procuro. Eles entram por seus pés em minha casa, daí, ou os recebo ou atiro-os pela porta afora. Fica certo que negócios procurados não prestam. Não há nada como um sujeito passar por homem rico, para enriquecer. O próprio indivíduo chega até a iludir-se e a ficar mais bonito. Conheces maior volúpia que a do dinheiro, senhor absoluto do mundo todo? Só o que é bom e caro dá prazer. Argemiro sorriu, lembrando-se do lequezinho quebrado, e do gesto de contentamento que fizera a dona ao reavê-lo. Pobrezinha! Caldas, por ter confiança no amigo, entrou a falar-lhe baixo da sua cooperação nos relatórios do Vieirinha, ainda maior trabalho do que tivera com os relatórios do Teobaldo, quando ministro da Fazenda. Dize-me cá, atalhou Argemiro. Em que disposição está o presidente a respeito do Pedrosa, sabes? O burro do Pedrosa vai ser ministro. Argemiro riu-se e Caldas retomou o fio das suas confidências interrompidas. O trem corria de estação em estação, com os seus guinchos ensurdecedores. Uma criança chorava no colo da mãe aflita, um grupo de rapazes amarelos e desdentados falava de eleições do Clube Riachuelo, ao pé de uma senhora de cabelos grisalhos, bem vestida, e que viajava só. Lá fora a paisagem estendia-se larga, banhada de sol escaldante. Um véu fino de pó dourava a atmosfera. Laranjeiras pequenas, de grandes frutos dourados, alegravam aqui e acolá um ou outro ponto dos campos maltratados, onde em gramados secos trilhas barrentas descreviam linhas tortuosas. Isto é desconsolador, observou Argemiro, apontando para a extensa pradaria, onde em vários trechos se agrupavam casinhas feias. E este trem poderia rolar entre pomares cheirosos. O Brasil é a terra da flor esquisita e da fruta saborosa. De um lado e de outro destas estradas, se tivéssemos camponesas e agricultores de bom gosto, veríamos, Argemiro, lindas orquídeas suspensas na galharia de árvores frutíferas. Olha bem para aquilo. É preciso não ter absolutamente gosto nem instinto, para se fazer uma cerca assim, de paus tortos, aqui no país do bambu. Do lindíssimo bambu. Ah! O japonês. Que povo feliz e aproveitador. Vou lembrar ao Barreto instalarmos aqui uma colônia de japoneses, com a condição de fazerem eles mesmos as suas casas e trazerem muitas musmés bonitas. Condição essencial. E que tu com toda a tua viuvez aproveitarias melhor do que eu. Aprecio pouco o tipo e detesto a raça. Adiante, o grupo de rapazes aumentara com outros sujeitos, que, abandonando os seus lugares, tinham vindo discutir a eleição do clube. Um dos moços, no calor da discussão, sentara-se no braço do banco em que viajava a senhora de cabelos grisalhos. Ela encolheu-se, com ar constrangido. O rapaz gritava aos outros. Se eu não tivesse educação, não teria contido o ímpeto que tive de esbofetear o Andrade, ali mesmo no clube. Um outro advertiu-o de que ele estava incomodando a viajante, que ele levantou-se com uma desculpa e foi nesse instante que o trem parou em Madureira. Caldas e Argemiro encontraram na estação a Vitória do Barão, que os esperava. Lá em casa todos bons? Perguntou Argemiro ao cocheiro. Todos bons. Nota esta esquisitice, Adolfo, só me lembra que minha filha pode estar doente no momento em que me aproximo dela. Assalta-me então o terror de a ir encontrar de cama. A chácara do Barão ficava a 1 quilômetro da estação. O carrinho partiu ao galope de um cavalo ligeiro, e 10 minutos depois transpunha o largo portão da chácara, seguindo até a porta da habitação, por uma extensa rua de mangueiras belíssimas. Como isto repousa a gente! Exclamou Caldas, aspirando com força o aroma da flor de fruta e passando o olhar pela frescura daquelas sombras. O paraíso, murmurou Argemiro, esticando o pescoço, a ver se via, ainda que de longe, a filha. Antes que o carro chegasse à casa, Maria da Glória atravessou aos gritos um grande relvado lateral da rua e, rompendo de entre as mangueiras, atirou-se para o carro alegremente. Papai! Papai!
O cocheiro mal teve tempo de diminuir a marcha do animal e ela trepou para o estribo, enfiando no carro a cara afogueada e risonha. O pai segurou-a, puxando-a para dentro, sem coragem de ralhar com ela por aquela imprudência. Tentou falar, ela cobriu-lhe as barbas de beijos. Que exuberância! Exclamou Caldas, rindo. Chegavam à porta do velho palacete dos barões do Cerro Alegre. No patamar da escada, o sogro do Argemiro, barbeado de fresco, com o seu corpo franzino dentro de brins bem alvejados e o boné de seda preta seguro na mão fina e nervosa, sorria à espera dos hóspedes, a quem abraçou. Mamãe? Espera-os na sala do meio. Entrem. Argemiro aprenderá com a mulher a chamar a baronesa de mamãe, percebendo agora quanto aquele título comovia o coração da velha, continuava a dispensá-lo de bom grado. Era como se a alma da morta lhe passasse pelos lábios todas as vezes que dizia essas duas sílabas amadas. A baronesa era uma senhora gorda, alta, de lindos olhos negros e cabelos completamente brancos. Tinha as faces flácidas, a carne do pescoço descaída, a boca larga, a testa curta e ainda roubada pela espessura das sobrancelhas escuras. Cozia sentada em uma cadeira de balanço, ao lado de uma mesa redonda, coberta de um pano escuro e onde floria em um vaso um ramo de crisântemos pálidos. Bem-vindos sejais! Exclamou ela com a sua voz forte, de contralto. Argemiro beijou-lhe a mão e sentou-se a seu lado. Caldas entreteve-se a conversar com o barão, que, pedida a vênia, cobrira com o boné de seda os seus cabelos brancos e encaracolados. Então, meu filho, como acha sua filha? Forte, muito alta. Cresce de dia para dia. Se não vivesse no campo, com esta liberdade, não sei que seria. Precisa ralhar com ela, está muito voluntariosa. Tem a quem sair. A mãe era um cordeirinho. Mas a avó é enérgica. E eu? Você é um homem. Sua mulher puxava toda ao tipo do pai, Gloriazinha saiu mais a mim, olhe para aquelas sobrancelhas. Parecem uns bigodes. Retorquiu Argemiro para fazer zangar a filha. E depois de a beijar nos olhos, e a respeito de estudos? Isso. Fale-lhe nisso. É uma vadia de força, o avô não se cansa de a chamar e de ensinar-lhe as lições. Mas santos de casa. Pois chamemos-os de fora. Vai buscar os livros, Glória. Ora, papai, depois, eu. O que ela quer é andar como os cabritos, aos saltos e correrias, eu, enfim, consinto nisso, porque com aquele crescimento não deve haver sujeição. Graças a Deus, ela tem uma saúde de ferro. Por isso mesmo precisa ter outros modos, se a puséssemos em um colégio? Pelos olhos da baronesa passou a sombra de um desgosto e ela disse: Se quiserem matá-la. O barão protestou. Isso nunca. Colégios nem para rapazes. São lugares de perdição. O que temos a fazer é interessá-la pelo estudo. Mas como? Há de haver um meio. Ó Glória, vai tocar a tua última lição, anda. A professora de música não está descontente. Glória amuou. Eu não sei nada. Como não sabes? Vai tocar. Não. Glória. Não. Esta menina. Argemiro olhava para a filha com desgosto. A baronesa interveio. Depois do jantar teremos tempo, ela está com vergonha, manda servir o jantar, Glória, depois tocarás. Glória aproveitou o ensejo e correu para o interior, onde daí a instante soavam as suas gargalhadas fortes, muito barulhentas. O pai informou-se, voltando-se para o sogro. Como vai ela na leitura? O velho abanou a cabeça, sorrindo, mas a avó exclamou, dirigindo-se ao Caldas. Se ela quisesse. Não imagina o talento que aquela menina tem. Aprende tudo com uma facilidade espantosa, de relance. Mas o diabo é que ela não quer. Asseverou o avô, rindo. Ora.
Não é tanto assim, o Sr. Caldas é capaz de pensar que a nossa Glória é uma analfabeta. Quase. Ora, não digas isso. Ela lê, e escreve, e demonstra muito jeito para a música. Afinal, não se educa para doutora nem para professora. No meu tempo não se exigia tanto. Não é razão. A mulher hoje precisa ser instruída, solidamente instruída, mamãe, e eu exijo que minha filha o seja. Está direito, mas sempre quero saber se o sacrifício do estudo tem compensações verdadeiras. Andar atrás de uma pobre criança o dia inteiro, fazendo-a conjugar verbos e compor e recompor orações gramaticais, atirando-lhe para dentro da cabeça nomes de terras e complicações matemáticas, curvar-lhe a espinha em cima de mapas e linhas geométricas, cansar-lhe a vista antes do tempo, roubando-lhe a liberdade que dá saúde, alegria e ousadia. Olhem que não me parece obra de amor nem de caridade. Eu, cá por mim, confesso, fujo da sala de estudo quando vejo meu marido chamar a neta para a lição. Eu imagino que ele há de ser muito ríspido, comentou Caldas, sorrindo. Argemiro pegou nas mãos da sogra e disse: Mamãe, talvez a senhora tenha razão, mas a verdade é que Glória já chegou a uma idade em que não deve ser tratada como o animalzinho amimado que é, precisamos prepará-la para o futuro, que é sempre incerto. Imagine que um dia, que infelizmente há de vir, faltem à nossa Glória os seus cuidados, os do avozinho e os meus, que será dela, se for uma ignorante, ela que é tão impulsiva e tão geniosa, Jane? Quando isso acontecer, para longe o agouro, sua filha estará casada. Estará ou não? E se for mal casada? Se o marido esbanjar toda a sua fortuna e atirar depois as urtigas? Os olhos da baronesa encheram-se de lágrimas, o velho pigarreou, advertindo o genro que avançara demais no caminho das hipóteses, mas a baronesa reagiu, sorrindo. Glória casará bem, com um homem que a ame e a respeite. Não faltava mais nada. Minha neta mal casada. Pobre, desprezada, precisando trabalhar para viver, que coisa horrível. O que é horrível, mamãe, não é trabalhar, é não saber trabalhar. Ora, a necessidade é o melhor mestre, se algum dia, ó. Não. Nem pensar nisso. A minha Glória nasceu para ser amada. Eu leio naqueles olhos esse destino. É um pouco brusca, é um tanto autoritária, ora Deus. Os homens gostam disso. Riram-se e o riso abafou um suspiro em que o Argemiro murmurou. Eu queria a mais meiga. Vovó, o jantar está na mesa. Gritou Gloriazinha do corredor, falando com a boca cheia. Já ela me foi às nozes, não tenho remédio se não concordar com ela, é um diabinho e é assim que eu a amo. Foi só a sobremesa que Argemiro declarou ter tomado uma governanta para casa, e querer daí em diante ter uma visita da filha todas as semanas. Era um sacrifício para ele, homem tão ocupado, ir ali a miúde. Assim dividiriam o trabalho. A sua Gloriazinha iria jantar com ele todos os sábados, que era o seu dia mais livre. A sogra parecia aterrada. Uma governanta. Quem a inculcou? Perguntou ela, mal disfarçando a sua má impressão. Ninguém, respondeu o genro placidamente, arranjei-a por anúncio. A baronesa pulou na cadeira. Por anúncio. Meteu em sua casa, na casa da minha filha, uma mulher por anúncio. E quer confiar-lhe a sua filha, durante as horas em que ela estiver na cidade. Oh! Meu amigo, isto não parece seu. Que queria, mamãe, que eu fizesse? Quantas e quantas vezes lhe pedi que me ajudasse a arranjar uma preceptora para Maria e que fosse ao mesmo tempo governanta da minha casa, e a senhora não se quis nunca dar a esse trabalho. Afinal, eu não lhe roubo a neta. Maria da Glória irá só aos sábados. É justo que eu também goze um pouco da companhia de minha filha. Voltará no próprio sábado, ou no domingo pela manhã. Era só o que faltava. Glória dormir fora de casa, entregue a uma mulher saída Deus sabe de onde. Uma mulher de anúncio. A baronesa conteve-se, e depois de uma pausa,
Em que bateu com o garfo na mesa. É velha, ao menos, essa criatura? É moça. Hein? Tem 20 e poucos anos. Não é possível, Argemiro, ter essa mulher em casa. Por quê? Não é conveniente. Pois já lá está. Entrou esta manhã. Poderá sair esta noite. Não. Eu já esperava esta tempestade, e pela milésima vez direi isto: eu não podia dispensar em casa uma pessoa que soubesse dirigir os meus criados, coisa de que eu sou incapaz. Reparem bem para o Feliciano. Veste-se no meu guarda-roupa, fuma os meus charutos, folheia as minhas revistas e serve-se da minha carteira muito melhor do que eu. Os outros, por seu lado, roubam como podem e trazem o serviço mal acabado, feito por favor. Além disso, eu quero ter minha filha à minha mesa, uma vez por semana, ao menos, e não podia deixá-la só, entregue a homens. E que homens? Concordem que não é exigir muito. Pois sim. Fizesse tudo isso, mas arranjasse governanta respeitável, mulher idosa e com bons certificados. Conheço o seu caráter, sei que não poria nunca minha neta em contato com uma. Aí tremeu o queixo a baronesa e ela concluiu sufocadamente. Pobre da minha filha. Houve um silêncio constrangido. O barão interrompeu-o. Bom. Está tudo determinado, aos sábados Glória irá visitar o pai. É muito justo. A moça é bonita, papai? Perguntou Glória. A baronesa olhou para o genro com curiosidade. Não sei, falei-lhe uma vez só, e ela levava a cara tapada por um véu lavrado, muito espesso. Mas não me pareceu bonita, nem mesmo isso me importa. Quanto aos atestados, mamãe, ela deu-mos e bons. O padre Assunção tomou algumas informações a seu respeito e todas excelentes. Está claro que eu não tomaria levianamente uma mulher, a quem, embora por poucas horas, terei de confiar minha filha. Eu preferiria que você desmanchasse a casa e viesse morar conosco, não sei o que parece ir uma mulher estranha para o lugar de minha filha. Oh, mamãe, que lembrança! A senhora repare que esta é uma mulher mercenária, uma alugada, pouco mais do que criada, não passa disso. O lugar de Maria é insubstituível no meu coração, bem o sabe, melhor que ninguém. Quanto a eu morar aqui, isso é absurdo, preciso viver na cidade, os meus negócios não me permitem este luxo do campo. Agora só lhe peço uma coisa, tomar esta minha resolução como irremediável e aceitá-la, ao menos, por algum tempo. Glória assistira a toda a cena com muita atenção. O avô só no final se lembrou da conveniência de a afastar. Caldas, um pouco constrangido, demorava-se a descascar a sua laranja, conservando um silêncio discreto, e foi só depois do jantar que ele pôde convencer o barão a vender as suas terras ao ministro para a formação da colônia suíça, exploradora dos laticínios. A baronesa retirou-se para o seu quarto, declarando uma enxaqueca súbita. Argemiro aproveitou um momento para conversar um bocado com a filha. Escuta, meu amor, por que é que tu não modificas esses teus modos de rapaz? Já estás crescida. Ela abraçou-o com frenesi pelo pescoço. Olha que me amarrotas o colarinho. Disse ele rindo. Não me respondes? Eu não sei. Gostas de ir jantar comigo todos os sábados? Se gosto. Havemos de ir ao teatro, sim, papai? Ainda é cedo, terás tempo. Eu tenho uma vontade doida de ir ao teatro. Irás, se fores boazinha e dócil a teus avós, teu avô queixasse de que estudas pouco, não quero isso. Não gosto de estudar, não gosto e não quero. Não quero. Não quero. Então isso é coisa que se diga? É. Eu não quero mesmo. Se o papai soubesse como é aborrecido estudar. Outro dia fiquei com tanta raiva que até rasguei o livro. Oh! Que espanto! Olhe, foi assim, vovô lembrou-se de me chamar, exatamente quando eu ia para a horta ajudar a Emília a apanhar vagens. É muito divertido apanhar vagens?
É mais divertido do que estar sentada ao pé de vovô, na sala, com a pena na mão ou o livro diante dos olhos. Eu estava lendo e estava pensando na horta, estava escrevendo e estava pensando na horta, estava fazendo contas e a maldita horta não me saía da cabeça. Vovô ralhou comigo, e eu não sei que disse e ele levantou a régua para me dar. Vovó entrou, zangou-se com vovô. Saíram os dois, eu fiquei sozinha, um pouco arrependida, quis estudar, abri o livro, mas não sei o que é que tinha nos olhos, que não via bem, então, desesperada, rasguei o livro. O que tinhas nos olhos eram lágrimas, minha filha, lágrimas de remorso por teres respondido mal ao teu avô, que te ama tanto, e teres sido causa de outro desgosto ainda maior. Oh! Papai! Exclamou Glória, atirando-se de encontro ao peito de Argemiro, lacrimejante. O que me vale é que tens bom coração. Durante a viagem de regresso, Argemiro e Caldas falaram pouco. Um pensava na família, o outro em negócios. Foi já quase no fim que Argemiro desabafou. Preciso tomar uma resolução séria a respeito de minha filha. Viste bem como a educam? O avô não sabe ser severo, a avó prejudica-a pelo seu excesso de amor, e a menina cresce cheia de vontades e a lei da natureza. Se falo em colégio, arrepiam-se, se falo em trazê-la para mim. Estás doido? Tê-la contigo, como? Olha que eu não quis nem podia intervir naquela cena de família, mas a tua sogra tem razão. Que diabo! Uma mulher, arranjada por anúncio, pode lá tomar conta de uma menina que está exatamente na idade mais delicada da mulher. Deixa a pequena com os velhos e arranja-se uma preceptora inglesa ou alemã. Verás o milagre. Vocês custam a atinar com as coisas simples. São uns complicados. Talvez tenhas razão. Por força. Eis-nos chegados. Aparece amanhã na Câmara, às 2 horas, o Teles vai soltar o verbo. Não faltes. Argemiro chegou à casa muito fatigado e entrou para o seu quarto. Estranhou logo ao princípio qualquer coisa que não pôde determinar o que fosse, mas que o impressionou bem. Ao pendurar a roupa no cabide de pé, viu que o tinham aliviado do grande peso de ternos de Casimira, que o Feliciano deixava acumulado ali semanas e semanas, por preguiça de os escovar e guardar. Enfiando o robe de chambre, notou que lhe tinham pregado um botão que lhe faltava. E pensou, realmente, só as mulheres sabem governar bem uma casa. Sentou-se ao lado de uma mesa a ler um jornal, mas a folha descaiu-lhe das mãos e ele pôs-se a olhar para um retrato da mulher, suspenso em um cavaletezinho de prata fosca. A saudade da sua morta revivia todas as vezes que vinha de ver a filha, sentia-lhe a falta então, poderosamente. Se ela vivesse. Ah, se ela vivesse correria tudo suavemente. Argemiro levantou o retrato e contemplou-o de perto. Quantas vezes beijara aquela fronte larga e pálida, emoldurada por cabelos loiros, que tão mal se adivinhavam na fotografia. Que pena não ter Glória herdado a finura daquelas feições, tão bem delineadas, tão puras, nem a doçura daquele caráter, que só o ciúme conseguia agitar. Pobre ciumenta, quantas torturas inventara para seu martírio. Que imaginação a dela para criar fantasmas de amores. Argemiro cerrou os olhos, depondo o retrato sobre a mesa, e calculou, se ela fosse viva estaria agora com 32 anos, teríamos um rancho de filhos, um rapaz. Tanto desejei um rapaz. E Maria teria outra educação. Pobre da minha filha, foi a sacrificada.